Boa noite, Grupo Espírita Francisco Pinto. Olha nós mais uma vez aqui, fazendo o nosso ESD virtual, dando seguimento aos nossos estudos do módulo 3, programa complementar tomo único da FEB. Vamos dar seguimento hoje com o roteiro 9, né? E antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Convido você a se colocar nessa condição de prece, nesse momento, fechar os seus olhos e pedir ao Divino Mestre que envolva todos nós neste momento, no plano físico e no plano espiritual. Alcançar a todos os nossos companheiros deste grupo de estudos, do Grupo Espírita Francisco Pinto, a sua equipe de dirigentes no mundo espiritual, no plano físico, seus trabalhadores, assistidos e frequentadores, e aos nossos familiares também, Senhor. Que apesar das condições de estarmos em nossos lares, que nestes próximos minutos possamos contar com a Tua divina proteção mais ainda, no sentido de nos mantermos atentos ao estudo, voltados à nossa atenção e às nossas vontades, e envolvendo a todos estes companheiros que residem conosco, a fim de que eles possam manterem-se também em clima de paz e harmonia. Que o nosso aprendizado, Senhor, nos sirva cada vez mais para caminharmos na Tua direção, com passos mais seguros e confiantes. Envolve-nos e que em Teu nome e em nome de Deus possamos dar por iniciado esse estudo do ESD, rogando a Tua permanência em nossos corações agora e sempre. Que assim seja. Então, sem muitas delongas, porque o nosso tempo, apesar de nós termos aí 1h30 de encontro, mas fazer vídeo, configurar e jogar na internet leva tempo, né? Então, vamos ser o mais objetivo possível para que a gente também não fique como muito maçante o estudo. Se bem que hoje o tema é interessante para nós, apesar de nós já conhecermos um pouco do tema, a gente tem uma ideia e muitas vezes a gente até reproduz conceitos baseados em outras orientações. Então, como nós estamos estudando o Espiritismo, vamos ver à luz do Espiritismo o que esse tema apresenta. Então, vou começar a compartilhar com vocês agora a tela. E o nosso tema é esse daí. A afeição que os espíritos devotam ou votam a certas pessoas, espíritos protetores. E você, com certeza, já pensou em anjo da guarda. E não está errado, não. É o nosso objetivo tratar desse tema também. Viu? Só para começar a nossa explicação, eu trouxe essa imagem que eu acho que todo mundo aí já deve ter visto em algum momento da vida. Se não teve em casa, ia na casa de algum familiar ou amigo que tinha um quadro muito simbólico, seja no quarto das crianças, principalmente, do anjo da guarda. Eu mesmo sempre achei bonita essa pintura e quis trazer para vocês. Porque, de certa forma, hoje, não é que a gente vá destruir a concepção do anjo da guarda. Não é essa a proposta. Nós vamos adequar o entendimento dele à orientação espírita, certo? Mas sem também o romantismo ou a fantasia que a gente observa na pintura. Um anjo belo, com uma auréola bem iluminada, não é? Roupas de anjo, conforme relatam-se a criação desses seres lá na Bíblia, e asas. Não é? A nossa proposta hoje é, à luz da razão, né, espírita, do conhecimento espírita, compreender melhor a figura do anjo protetor, ou do anjo guardião, ou do espírito protetor, ou do guia, ou do mentor, que normalmente a gente utiliza na casa espírita. Então, vamos explicar por que os espíritos votam afeição a certas pessoas e identificar o papel destes espíritos protetores. Por quê? Observem que no último roteiro, nós trabalhamos a questão da sintonia e da afinidade, falando sobre as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. A simpatia, acho que ficou bem esclarecido o porquê, de onde ela surge, mas a antipatia, a gente pode pensar, né, e aqui valendo já um pequeno momento para a gente deixar mais claro ainda, é que essas relações de simpatias e antipatias entre espíritos
antes de alcançar a condição, né, que a gente vai trabalhar na noite de hoje, sobre a afeição profunda, sobre o afeto profundo, a gente vai observar que, normalmente, as relações de simpatias e antipatias existentes se baseiam muito nas questões da vida material, né? Quando nós não desenvolvemos a afetividade profunda, o sentimento de amor para com o próximo, e nutrimos tão somente ódio, ressentimento, observem que as causas dessas dificuldades normalmente se instalam a partir da vivência material. Então, se eu fosse perguntar aqui a vocês, quem seriam os nossos espíritos obsessores? Provavelmente vocês diriam, são espíritos que nos querem mal, porque nós, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, já fizemos mal a eles. Não é isso? Mas mal, Diego, em que nível? Lá atrás, a gente agiu por ignorância, com toda certeza. Não é para atendimento das nossas vaidades, dos nossos desejos, das nossas paixões materiais. Então, observe, tudo se resume, muitas vezes, ao tomar do outro, ao querer mais o que o outro tem, a tirar do outro uma oportunidade que ele possui, mas relacionado à vida de mundo, né? À vida da relação material. Quando nós desencarnamos e nos encontramos no mundo espiritual, as razões desses embaraços, desses desafetos se perdem. Porque se, por exemplo, em vida discutíamos em razão do dinheiro, no mundo espiritual não há dinheiro. E nem é possível alcançar o dinheiro na condição de espíritos desencarnados. Então, essas relações, ou melhor dizendo, esses desajustes vão perdendo a sua importância, perdendo o seu valor. Quer ver uma coisa muito significativa na vida material, que a gente pode utilizar como exemplo? Vamos pensar que estamos todos em uma seleção profissional. Todos nós estamos aqui e precisamos fazer uma prova, e todos nós nos preparamos para essa prova. Só que alguém de fora é convidado a suprir esta vaga para a qual nós estamos nos preparando, por ser amigo próximo do diretor ou do dirigente da empresa que nós estamos nos habilitando a trabalhar. Então, nós realizamos esforços profundos no sentido de nos prepararmos, nos esclarecermos, nos qualificarmos para aquela vaga. No entanto, isso não foi relevante para quem contratou. Quem contratou porque gostava mais daquela pessoa. Como nós nos sentiríamos, de uma maneira geral? E aqui não querendo ser santos nem puros, nós agiríamos nós ficaríamos chateados com a situação. Poxa, né, me preparei tanto, e aí, no final das contas, não adiantou a minha capacidade técnica. Né? Alguns de nós aqui apresentaremos aqui uma relação de cursos que a gente já fez ao longo da vida, experiências todas na relação. Janete, com certeza, levaria mais vantagem do que a gente, porque ela já é líder sindical também na cidade, então tudo isso teria um pouco mais de relevância, mas no final das contas isso não seria importante. A contratação se deu por afeição entre quem contratou e quem foi contratado. Então ele fura a fila, esse que venceu a disputa. E nós ficamos a ver navios. E seria normal, natural, que a gente ficasse chateado com a situação. Mas observe, desencarnamos todos. Um belo dia, lá no dia da seleção, desencarnam-se todos os candidatos, seja aquele que foi contratado e a gente. De que valeria manter esse desafeto, se não seria mais possível alcançar a vaga? Percebem? Então, esse sentimento, essa chateação perderia a força. E perdendo-se a força, se desfazeria o sentimento de antipatia. E aí esses espíritos podem vir a se aproximar, não é? Porque a razão do seu desafeto deixou de existir. Se, na verdade, o desafeto disser respeito a questões de foro íntimo, né, e aí diríamos as traições, né, ao desejo do mal pelo outro, essas relações de antipatia levariam mais tempo a serem digeridas ou resolvidas. Mas também perderiam a força, porque a razão desses sentimentos se estabeleceu na vida material. Então é difícil você pensar que espíritos no mundo espiritual se tornem inimigos. Normalmente as inimizades, os desafetos, as antipatias se constroem na vida material. Então é por isso que a gente entende a antipatia sobre esse ponto de vista.
Poderemos falar também sobre empatia, mas não agora, vamos falar nos próximos slides, tá certo? Então, o que é simpatia? E aí eu vou pedir que você puxe a sua lembrança sobre sintonia e sobre afinidade. Lembram que para que se estabeleça a sintonia é necessário que haja afinidade de interesses, de gostos, de vontades entre os espíritos? Então, simpatia, no português bom, né, no livro dos inteligentes, é um substantivo feminino que significa afinidade moral, similitude no sentir e no pensar, que aproxima duas ou mais pessoas. Afinidade moral, olha a afinidade aí presente, a similitude no sentir e no pensar. Os interesses, a forma como eu expresso o meu sentimento, a forma como eu penso, se alinha com aquela pessoa, poxa, aquela pessoa é uma pessoa simpática para mim. E também é a relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas entre si. Observe que no item 2 já há a construção da sintonia. Elas já se sentem atraídas. Então é muito mais fácil que elas se mantem, né? Elas se irmanem nas suas relações porque já possuem esse casamento. As nossas amizades são a conclusão da sintonia e da afinidade. Né? Pensamos parecido, temos os mesmos gostos, somos afins em muitas coisas, temos distinções. Mas o que nos une, o que torna essa atração possível? Toda a afinidade moral existente e a semelhança na forma que pensamos e sentimos. E aqui eu trouxe, amigos, também o significado da simpatia, não é? E aqui eu acredito que seja a análise sintática. As professoras de português que me desculpem se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é sintática aqui. O prefixo sim significa ao lado de, e o sufixo patia ou pátia significa prática de. Logo, simpatia é a prática de estar ao lado de, a prática dos afins. E essa parte em vermelho que eu coloquei em vermelho para destacar para vocês que isso não está no dicionário. Isso aqui é construção da cabeça de Diego, porque achou bonitinho, né, o significado do prefixo e do sufixo, mas vocês podem pesquisar também. Logo, empatia significa a prática de olhar para dentro, em. Por que simpatia e antipatia? Simpatia e empatia não são sinônimos. Porque a simpatia diz respeito a identificação que não é tão profunda. É a identificação com a forma do pensar. Então, esse pensamento, para que eu me identifique, ele precisa ser expresso, né? Ele precisa ser trazido para fora. A empatia diz respeito ao que está dentro e ao que muitas vezes não é colocado para fora. Então, é bom que a gente fortaleça também o conceito de empatia, porque é comum a gente achar que as duas palavras são sinônimas. E aqui na análise sintática da palavra empatia, a gente vai ver que o em diz respeito a dentro. Observe, endoscopia, dentro. Endo. Né? Então, esse em de empatia vem do prefixo endo também, que diz respeito a uma identificação mais profunda. Então, o ser que se torna empático é certo que seja um ser misericordioso, porque apesar de não estar vivenciando naquele momento a semelhança do sofrimento do outro, ele se identifica profundamente porque em algum momento ou ele já viveu ou ele se coloca na condição de que poderá viver. Então, o que é que ele espera na prática? Que ele seja acolhido e tratado da mesma forma como ele está se propondo a realizar agora. Olha que significado interessante. Olha como os termos que hoje a gente ouve tanto nas falas dos especialistas, psicólogos e afins, a gente percebe na análise do Cristo, né? Na postura de Jesus. A misericórdia é um ato de empatia, é um ato de se compadecer da dor do outro, respeitar esta dor e estar ao lado. Né? Então, só para acréscimo de entendimento nosso aqui. Então, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos a respeito da simpatia nessa afeição estabelecida com os espíritos? Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? É o que Kardec pergunta na questão que é 489. E os espíritos respondem: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Observe que Kardec já foi específico para protegê-lo.
Não é? Então, essa proteção vem a ser a prática do espírito no sentido de auxiliar o seu protegido, não é? Resguardá-lo de eventuais enfrentamentos com os desafetos no mundo espiritual, sem, contudo, tirar dele o próprio livre-arbítrio. Então, nosso espírito protetor, ele não nos tira das nossas enrascadas que nós mesmos construímos. Ele está ali ao lado. Mas se você construiu, você será capaz também de desfazê-lo. A questão 490 vai dizer que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor. Olha aí a resposta da pergunta anterior. Pertencente a uma ordem elevada. Por que eu destaquei essas duas colocações, espírito protetor e ordem elevada? O espírito protetor já está próximo aqui do nosso entendimento de anjo da guarda, certo? Se bem que anjo da guarda ou anjo guardião é um termo muito utilizado do ponto de vista da prática católica. Não é? Por que eu falo da prática católica? Porque a doutrina do anjo guardião, digamos assim, está, a teoria, né, desses anjos guardiões está presente na Bíblia, que é, na verdade, é a obra que norteia toda a orientação cristã desde sua concepção. E por aí nós temos os católicos e temos também os evangélicos. Desprezem os animais, certo? Eles eventualmente vão latir. Então, esse espírito protetor, para nós, é o equivalente do anjo da guarda. Certo? E por que pertencente a uma ordem elevada? Porque, apesar da simpatia, observe que o nosso tema é afeição que certos espíritos votam às pessoas. Então, antes de qualquer coisa, embora ele seja de uma ordem elevada, é preciso que haja simpatia. Ou seja, é um espírito que se afeiçoa à nossa condição e se propõe a realizar essa atividade, né, esse exercício, esse trabalho de nos proteger em uma encarnação. Aqui eu trouxe para vocês a escala espírita, só para a gente relembrar. Eu sei que nós já vimos isso lá no ESG1, mas para ficar claro o porquê da ordem elevada, é importante que a gente relembre os conceitos aqui. Onde nós estamos, Diego? Pela condição evolutiva do nosso planeta, é bem certo que estejamos aqui transitando na terceira ordem, ou seja, no planeta Terra nós vamos ter pertencentes a ele, encarnados e desencarnados, espíritos desde a da 10ª classe, os ditos impuros ou imperfeitos, até a 6ª classe dos espíritos perturbadores. Eu não vou entrar especificamente em cada item, mas é importante que a gente saiba que aqui nós vamos ter espíritos também levianos, né? Os impuros estão mais tendentes ao mal, basicamente, são espíritos primitivos mesmo. Os pseudo-sábios já possuem um adiantamento intelectual, lembram disso? Já tem o adiantamento intelectual, mas a sua moral ainda é duvidosa. Então, por que são pseudo-sábios? Porque se a sabedoria para nós implica em alcance do entendimento intelectual e moral, como ele não tem a moral elevada, ele só pode ser um falso sábio. Ele se apresenta como alguém de uma intelectualidade muito avançada, mas se perde na moral, se perde no valor moral que ele dá a esse adiantamento entre os homens. Os espíritos neutros, lembra que a gente fez essa pergunta? Onde é que nós poderíamos nos situar aqui nessa ordem? São espíritos que não estão mais nem realizando tanto o mal, mas também não realizam todo o bem que poderiam realizar. Lembram disso? Então, a gente se situou mais ou menos aqui, entre os espíritos neutros. Mas, na condição de espíritos perturbadores, a gente vai observar também a prática do espírito que ainda entra em desajuste muito profundamente com outros espíritos. Então, a gente está transitando, de fato, entre essas duas classes, até alcançar a condição de benevolência. Na condição de benevolência, ou seja, espíritos da 5ª classe, nós já estaremos nos situando na 2ª ordem, a ordem dos bons espíritos. Então, é provável que a gente tenha entre nós os benevolentes, sim. Os prudentes e os sábios podem estar nos sustentando no mundo espiritual. Mas observe, os espíritos superiores também estão aqui. Os espíritos de sabedoria,
né, os espíritos prudentes e sábios, todos aqui já alcançaram a condição em que o mal já não é tão prevalente nas suas ações, embora ainda haja trabalho a ser feito do ponto de vista intelectual e moral. Como é que esses espíritos aqui progridem? Eles param de reencarnar? Não. Até determinado ponto, eles continuam o seu processo reencarnatório. No entanto, muitos já se propõem à prática da proteção de espíritos que estão nessa terceira ordem, em vias ainda de reencarnações seguidas. Então, os nossos anjos da guarda, amigos, nunca estarão na terceira ordem. Os nossos anjos da guarda estão aqui na segunda ordem, na ordem dos bons espíritos. Observe o que diz a resposta. Ao irmão espiritual que o chamais o bom espírito ou o bom gênio, e pertencente a uma ordem elevada. Então, por elevada, tem que ser elevada realmente a nossa. E por ordem aqui, ó, do ordem perfeito, o seu anjo da guarda só pode ser, de fato, um bom espírito. Tá ok? Olha o anjinho de novo com asas. Pergunta 491. Qual a missão do espírito protetor? E aqui é importante que a gente pare. A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E é tão significativa essa colocação, a de um pai com relação aos filhos, porque observe, quando tratamos das missões, lembram? Kardec frisa bastante a missão da paternidade de uma maneira geral, né? Ou seja, dos indivíduos que dão origem a outro indivíduo, é das mais significativas, porque os pais nada mais são, na prática, do que os espíritos protetores encarnados. E por proteção aqui, não vá para a escala espírita. Na encarnação presente, os pais vão se desdobrar em esforços para guiar e proteger seus filhos, levantar-lhe o ânimo das provas da vida, consolá-los nas suas aflições, até o momento em que eles faltem. E isso não impede que haja o espírito protetor, porque todos nós, quando reencarnamos, possuímos esse bom espírito ao nosso lado, independente dos pais. Então, a ideia mesmo de não existindo pai ou mãe presente é de que haja sempre um anjo da guarda, haja sempre um espírito protetor. Mas que na prática da nossa vida material, os pais também podem cumprir e auxiliar o anjo da guarda nesse papel de proteção, de guia e de encaminhamento dos seus filhos. A pergunta 492 diz o seguinte: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Por que eu trouxe essa questão? Olha a resposta. Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Olha como se nivela a afeição desse espírito protetor. Porque aqui vale já um acréscimo. É comum a gente ouvir, entre pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que entre elas há alguém que teve um pai muito dedicado, muito amoroso, muito voltado para os seus filhos, vem a desencarnar. E aí um daqueles filhos invoca, então, o pai como se fosse a figura do anjo da guarda dele. Então, é comum dizer, olha, minha avó é meu anjo da guarda. Eu tenho certeza que meu mentor espiritual é meu pai que desencarnou, ou a minha mãe que não está mais entre nós. Na condição de espírito protetor, não. Porque o devotamento, a afeição que esse espírito traz é anterior à existência. Então, ele se dedica a essa condição de espírito protetor desde o nosso nascimento. Então, ele acompanha o processo reencarnatório. Se estabeleceu a encarnação, ele já está ali, a postos, na orientação do espírito encarnado. Então, dificilmente, essas pessoas com as quais nós nos relacionamos em vida física venham a desencarnar e alcancem essa condição de espírito protetor. É impossível
de acordo com a orientação que a gente recebe da espiritualidade superior. Esses espíritos, sim, por serem afeiçoados a nós, por nos amarem bastante, e se estiverem em condição moral e intelectual de nos auxiliarem, farão, às vezes, de bons espíritos amigos, que a gente vai ver mais no final, não é? Ou pelos laços da simpatia mesmo, espíritos simpáticos a nós que se interessam pelo nosso progresso espiritual. Eles poderão intermediar em algum momento o contato entre o anjo da guarda e nós, mas jamais tomarão o lugar do anjo da guarda, ok? Isso precisa ficar claro para a gente, porque é comum que a gente ouça essas informações e até quando nos cheguem, alguém vai perguntar, vem cá, minha mãe que desencarnou pode se tornar meu anjo da guarda? Porque eu sinto ela tão presente e a gente já sabe a resposta. Olha, como anjo da guarda é pouco provável, mas é certo que se ela tiver em condições de lhe auxiliar, né, ela possa estar aí, vinculada a você pelos laços do amor. Esses laços não se desfazem. Então, se ela já alcançou uma condição de equilíbrio no mundo espiritual que lhe permita atuar nesse campo, ela pode fazê-lo sob a orientação e supervisão do nosso anjo da guarda. Ainda em O Livro dos Espíritos, a gente tem: é voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? Olha aí, ele solicita, mas se obriga ao momento que concorda com esse encargo. O Espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Por que missão ou dever? Porque em alguns casos, amigo, o devotamento desse espírito se dará como forma de realinhamento entre ele e o espírito que ele está tutelando. Lembrem-se que as sintonias e as afinidades não só se estabelecem nos sentimentos nobres. O mal também é um atrativo de afinidade e sintonia. Então, eventualmente, espíritos adversários de muitas encarnações, um deles resolve progredir, digamos assim, e alcança uma condição evolutiva moralmente, né, e intelectualmente maior, e se eleva. Mas ele sabe que tem aquele compromisso com o outro. Apesar de ele já ter resolvido, o outro ainda não, e o outro precisa caminhar. Então, o que é que ele faz? Ele alcança um estado de aprendizado e evolução e diz: poxa, agora que eu cheguei nessa condição, é meu dever ajudar fulano, que lá atrás, apesar de eu já ter saído daquela condição, eu não o auxiliei como deveria. Então, eu me proponho ao encargo, então, de ser o anjo da guarda deste companheiro. E lembrem da outra questão. Vou voltar até para a gente não perder o fio da meada. Cadê? Aqui. Acompanha na vida espírita, ou seja, acompanha inclusive no mundo espiritual. Continua orientando depois da morte e mesmo através de muitas existências corpóreas. Então, se aquele espírito tornar a reencarnar mais vezes ele contará com a tutela desse espírito protetor, desse anjo da guarda. Ok? E a pergunta 493A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não. Ou seja, ele tem a nós como protegido, mas pode auxiliar na proteção de outros espíritos, porque os laços de simpatia não são limitados. Esses espíritos já conseguem amar muito além da nossa condição de amor. Então, todos os laços de afeto e de simpatia que eles estabelecem com outros espíritos permanecem. Ele foca em nós, mas sustenta e auxilia outros trabalhos, de maneira menos exclusiva, ou seja, menos perene. Mas ele conta lá com espíritos que possam auxiliá-lo nessa empreitada, certo? Provavelmente esses outros espíritos terão espíritos protetores, mas poderão contar também com a tutela desse companheiro. Vamos pensar no exemplo, por exemplo, de Chico Xavier. Chico Xavier teve como mentor, ou como, vamos colocar, como espírito protetor dessa encarnação, Emmanuel, dessa sua última encarnação. No entanto, ele teve a presença de outros espíritos que praticaram curas por seu intermédio, sustentaram trabalhos, como exemplo de Bezerra de Menezes. Né? Eu não vou colocar André Luiz, porque André Luiz está num trabalho de reportar o mundo espiritual,
e não nos cabe aqui analisar a condição evolutiva dele. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, exemplos de outros tantos espíritos nobres que estiveram ali orbitando em torno de Chico para sustentá-lo na sua empreitada. Mas ele tinha um anjo da guarda. O Divaldo, a mesma coisa. Né? E por aí segue, nós também contamos com um espírito protetor e contamos com outros espíritos alinhados conosco, seja para as práticas do nosso cotidiano, que são elevadas, seja para a prática na casa espírita. Né? O médium, por exemplo, no seu despertar da mediunidade, ele pode contar com uma equipe de benfeitores espirituais, de espíritos que estão ali orientados pelo seu anjo da guarda, a auxiliá-lo no despertamento equilibrado dessa mediunidade. Mas se ele também, o encarnado, não estiver bem, e estiver se dedicando a outros tantos pensamentos e vibrações negativas, ele vai também encontrar outros tantos espíritos que possam, digamos assim, lhe assessorar nessas empreitadas infelizes. Não só os obsessores, lembrem disso. Né? Então, ele pode estabelecer afinidades, sintonias e simpatias com espíritos também em condições de ignorância, da mesma forma como ele se apresenta, certo? E agora eu vou deixar essa para vocês enquanto eu bebo água. Diego, que pegadinha é essa? Anjo ou anjo? Tem dois tipos de anjo, Diego? Aí vocês que vão me responder. Tem esse. Conhecem? Quem não conhece? Né? Minha mãe, então, conhece com uma profundidade, porque se ela tinha uma coleção de bibelôs de anjinho. Lembram da fase das lojas de R$1,99 que vendiam anjinhos de todas as formas? Pois é, minha mãe tinha uma prateleira na sua casa cheia deles. É o anjo trazido lá pela Bíblia. O anjo de asas. E esse anjo aqui, segundo a teoria bíblica, é aquele já criado perfeito. Lembram disso? São seres perfeitos, criados por Deus. Tem dentre eles aqueles que, por vaidade, né, se irresignam em relação a Deus e viram as costas para o Pai. Exemplo, tem até a série agora no Netflix. Lúcifer. Lembram disso? Esses são os anjos que a gente reconhece na Bíblia. Concordam? Com asas, auréolas. Tem os arcanjos, tem uma hierarquia, né, de espíritos. Para nós são espíritos criados por Deus, já perfeitos. Aí eu devolvo para vocês. De acordo com o conhecimento espírita, né, com a doutrina espírita, há criação de espíritos diferente na concepção de Deus que nós temos. Deus cria seres perfeitos e seres imperfeitos. A gente entende que não. Né? A criação de Deus, a partir do ponto de vista da criação do Espírito, diz respeito sempre a uma criação igual, simples e ignorante. É assim que se apresenta o princípio inteligente. Ele progride e alcança a condição de angelitude. Vou voltar aqui à nossa tabela. Deixa eu ver se eu volto. Onde estariam os espíritos angelicais? Ainda na segunda ordem? Ou estariam na primeira ordem? Primeira ordem. Espíritos puros. Estes já alcançaram a condição de angelitude. Logo, então eles alcançaram a condição de angelitude e Deus lhes deu asas. Não. A gente sabe que o voo do espírito, né, na condição de desencarnado, o seu perispírito, a gente vai estudar isso no roteiro condizente com o perispírito, que há uma propriedade que lhe permite volitar, que é andar, né, elevado, de maneira elevada sobre o solo.
Esse, de acordo com o conhecimento espírita, é o verdadeiro anjo. Que vocês conhecem, que eu conheço como JC, como Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso modelo de guia e é a representação do ser mais perfeito que já transitou na Terra. Logo, na condição de governador deste planeta, responsável pelo seu processo evolutivo, ele é um espírito angelical. Ele é um espírito puro. Então, a gente vai encontrar semelhanças no entendimento das duas doutrinas, né? A teoria dos anjos na Bíblia e a teoria dos anjos, conforme o entendimento espírita, somente no ponto de vista de que são seres perfeitos. Mas quanto à sua origem, jamais. Eles são criados simples e ignorantes, assim como todos os princípios inteligentes. Ou seja, o nosso caminhar também é para a angelitude. Então, em algum momento do nosso processo evolutivo, estaremos lá na primeira ordem, né, na condição de anjos, de seres angelicais, sem asas. Né? Palhaço como eu sou, é bem provável que eu coloque umas asinhas daquela ali, só para aparecer assim para alguém. Mas aí já não seria puro, né? Porque se eu ainda me valho desses recursos para poder chamar a atenção dos outros, né, essa palhaçada aí já não está condizente com a angelitude. Mas com certeza seria um anjo alegre, né? Mas um anjo sem asas. Né? Até porque eu acho que deve dar trabalho guardar essas asas depois. Aí o Espiritismo explica, olha. Está aí também no material que eu encaminhei para vocês no grupo do WhatsApp. É oportuno esclarecer que os anjos, segundo o Espiritismo, não constituem seres privilegiados na criação. E esse privilégio vem a ser justamente a ideia de que ele já é criado perfeito, que ele não precisou construir o seu estado de perfeição. São apenas espíritos chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes. Uma dessas funções consiste em assistir os homens, ajudando-os a progredirem. É o que Jesus está fazendo no nível macro, né? Porque nossos anjos da guarda estão submetidos à vontade de Jesus, à sua orientação, ao seu encaminhamento. Desse modo, embora o anjo propriamente dito seja aquele que se elevou na hierarquia espiritual até atingir o estado de puro espírito, o chamado anjo guardião pode pertencer a uma ordem elevada sem necessariamente haver alcançado a perfeição moral. Certo? Então, nossos anjos da guarda são seres mais elevados? Sim, não necessariamente puros. Porque se a gente fosse pensar aqui numa condição de elevação entre o tutelado e o tutor, né? Entre o protegido e o protetor, a gente alcançaria um protetor como espírito puro somente se estivéssemos lá na condição de espíritos superiores. E olhe lá, porque aquela divisão de Kardec é meramente pedagógica para um entendimento muito sucinto. Nós não sabemos as variações que existem ainda entre os espíritos superiores e os espíritos puros. Ok? E aí a gente vai distinguindo, a gente já começou a falar sobre isso, entre o que é o espírito protetor ou anjo da guarda, para nós é a mesma coisa. A diferença é que ele não nasce perfeito, ele constrói a sua perfeição, e parte do seu processo de aperfeiçoamento moral implica em assistir a nós na nossa condição evolutiva. São espíritos que se afeiçoam a nós, portanto, estabelecem sintonia, estabelecem afinidade, estabelecem simpatia e afeto por nós encarnados. Esse afeto não tem fim, logo não tendo fim, eles podem sim se propor a caminhar conosco no mundo espiritual, nos orientando no momento da erraticidade, nos preparando para uma nova jornada e, quem sabe, por outras tantas encarnações, ainda na condição de espírito protetor. Espírito amigo ou familiar. Espíritos amigos e familiares são os laços de amizade que nós construímos, de afeto verdadeiro, que nós nutrimos, que no desenlace do corpo físico, né, por nutrirem ainda esse sentimento por nós, estarão do lado de lá, torcendo por nós, nos auxiliando quando possível, sempre sob a orientação e a autorização do anjo da guarda.
assim como o familiar. Esse familiar aqui não quer dizer somente dos laços de família, não, mas de familiaridade, proximidade, né? Então, são espíritos de outras encarnações que a gente conviveu, que estão no mundo espiritual, que torcem pelo nosso progresso, né? Que estão observando a nossa trajetória aqui, e sempre quando possível se aproximam. Quando a gente não dá ouvido ao anjo da guarda, ele chega: olha, irmão, é por aqui, né? Por que você não se conduz aqui, né? Nos empurra para dentro do centro, digamos assim, né? Nos fustiga ali na hora do trabalho, que a gente diz assim: tem algum voluntário? Né? E a gente sente aquele sentimento: não, eu quero. Ele vai lá e estimula, né? Esses são os amigos e familiares. E os espíritos simpáticos, que eventualmente, na condição que nós nos encontramos, por exemplo, dedicados a um estudo no mundo físico, eles se aproximam de nós. Dedicados a um trabalho material, estes também se aproximam de nós. Na medida em que essas buscas se desfazem, eles também se afastam. Então é provável que, enquanto estudantes, a gente contem com muitos simpáticos. Na nossa formação também na Casa Espírita, nós contemos com espíritos dessa natureza que nada mais são do que desencarnados, que estão agora conhecendo o Espiritismo e que aprendem conosco. Observem quando eu faço a prece. Eu nunca faço só pela gente que está encarnado, mas pelos espíritos que chegam e que nos acompanham nos estudos. São esses espíritos simpáticos, né? Muitas vezes em tratamento na Casa Espírita, mas aí observa: poxa, a Isinete está tão voltada ali para aquele estudo, eu gostei daquela parte, eu vou estudar com ela. Olha a nossa responsabilidade, né? Esses espíritos se aproximam de nós e, junto conosco, também progridem a partir do entendimento e do aprendizado que a gente estabelece nesses momentos, nessas oportunidades. E por isso, amigos, encerramos a nossa fala. O material é esse. Observem que os 2 últimos conteúdos têm sido mais curtinhos, né, mas dá espaço aí para muita reflexão. A gente pode continuar interagindo ou aqui no chat ou no grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade, gravem áudio se quiser, não tem problema nenhum. O objetivo é que a gente faça os devidos esclarecimentos de cada roteiro, porque daqui por diante a gente vai lidar com alguns roteiros mais densos, com mais conteúdo. Então é preciso que a gente se habitue, enquanto a gente não voltar para a nossa normalidade, né, dos contatos, dos encontros presenciais, a gente desenvolva essa prática de continuar a nos conectar para conversar sobre os temas do Oeste, certo? Eu vou pedir agora que vocês se coloquem na condição de prece para nós finalizarmos, e eu não vou fazer uma prece, mas eu vou recitar essa prece aí, que está no quadro, para que a gente encerre o nosso encontro do dia de hoje. Rogando sempre a Jesus que nos abençoe a nossa casa, abençoe o nosso grupo Espírita Francisco Pinto, a todos nós aqui, e também à equipe de trabalhadores espirituais e aos nossos anjos da guarda. Vamos lá? Feche os seus olhos, respire profundamente. Se deixe conduzir agora pela canção que vai tocar. Ó Senhor da verdade e da clemência, concedeu-nos a fonte cristalina da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quintessência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito nos caminhos translúcidos da crença. E assim, então, encerramos o nosso encontro de hoje. Um grande abraço a vocês, muita paz, e que o nosso Mestre Jesus continue a nos abençoar agora e sempre. Muita paz para todos.